Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e agora nós vamos dar início ao sexto vídeo de Química Orgânica aqui no canal, em que nós vamos dar continuidade na classificação das cadeias carbônicas. Essa aqui é a parte 2. Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Então, mais uma vez, reforçando, o tema deste vídeo de agora é classificação de cadeias carbônicas. E aí eu recomendo fortemente que você assista o vídeo passado para que você possa compreender as primeiras informações acerca desse tema em que nós falamos da classificação de cadeia carbônica em relação às cadeias abertas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre classificação das cadeias carbônicas para as cadeias fechadas ou também chamadas de cadeias cíclicas. Ok? Então vamos lá, vamos à primeira classificação. Aqui a gente vai aprender o que é uma cadeia fechada, normal e ramificada. Lá no vídeo passado nós falamos sobre cadeia aberta. Na cadeia aberta nós falamos de número de extremidades. É isso que diferenciava cadeia aberta normal e cadeia aberta ramificada. Aqui não vai existir a questão das extremidades, porque nós estamos falando de cadeia fechada. O que é então uma cadeia fechada primeiramente? Uma cadeia fechada é aquela que as ligações entre os átomos de carbono estão de modo a formar uma figura cíclica. Como neste exemplo aqui, veja que é uma figura semelhante a um quadrado. Então, nas cadeias fechadas, vai haver sempre a formação de uma figura cíclica. Pode ser um quadrado, pentágono e assim por diante, qualquer outra figura cíclica. E aí o que é que vai diferenciar uma cadeia fechada normal e uma cadeia fechada ramificada? A cadeia fechada normal é aquela que não apresenta nenhum carbono fora da parte cíclica. Então, perceba que esse composto aí, ele apresenta 4 carbonos e todos os 4 carbonos estão fazendo parte do ciclo, não tem nenhum carbono fora do ciclo. Então, nesse caso, nós temos uma cadeia carbônica fechada e normal. O que seria uma cadeia ramificada? Cadeia ramificada seria aquela que apresenta pelo menos um carbono fora da parte cíclica. Então, pelo menos um carbono fora do ciclo já configura aí uma ramificação e aí passa a ser uma cadeia classificada como ramificada. Vamos agora à segunda classificação. Vamos diferenciar uma cadeia fechada saturada e insaturada. Assim como na cadeia aberta, que nós falamos no vídeo passado, cadeia saturada é aquela que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono, enquanto que a insaturada apresenta pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, nessa molécula aqui, perceba a presença de uma dupla ligação, o que é uma insaturação, e por causa disso, essa cadeia é classificada como insaturada. Vamos à terceira classificação, a gente vai caracterizar agora a cadeia como sendo homogênea ou heterogênea. E aqui eu faço uma observação que alguns autores, em algumas questões de vestibulares, questões de livros, você pode encontrar esses termos aqui, homocíclica e heterocíclica. O que quer dizer isso? Aqui é uma junção de duas características. Homocíclica quer dizer que a cadeia é, ao mesmo tempo, fechada e homogênea. E heterocíclica quer dizer que a cadeia é, ao mesmo tempo, fechada e heterogênea. Então, para não usar dois termos separadamente, alguns autores juntam essas duas palavras, formando aí a palavra homocíclica e heterocíclica. Então, só para colocar essa observação aqui para você. O que seria então a cadeia classificada como homocíclica? É aquela que é fechada e não apresenta a presença de nenhum heteroátomo. Aí eu falei do heteroátomo no vídeo passado também. Então, o heteroátomo seria um átomo diferente do átomo de carbono que esteja ligado entre átomos de carbono. Então, não tendo este átomo, não tendo heteroátomo, a cadeia é classificada como homogênea. Enquanto que se tiver a presença de um heteroátomo, como nesse segundo caso aqui, perceba que temos o oxigênio ligado entre carbonos. Por causa disso, o oxigênio é um heteroátomo. E se existe um heteroátomo na molécula, a cadeia é classificada como heterogênea. Cadeia heterogênea e fechada ao mesmo tempo pode ser chamada também de heterocíclica. E aí eu destaco para você a presença do átomo de oxigênio, que é o heteroátomo aí dessa molécula. Vamos à próxima classificação. Agora a gente vai aprender o que é uma cadeia aromática. Então, a cadeia aromática ela é uma classificação aqui exclusiva das cadeias fechadas. Nós não vamos ter cadeias abertas aromáticas, por isso que a gente está vendo isso só no vídeo de agora, na parte 2. Cadeia aromática é aquela que
apresenta pelo menos um núcleo aromático, pelo menos, tá? Pode ter mais de um núcleo aromático. Então, pelo menos um núcleo aromático, essa cadeia vai ser classificada como aromática. E o que é esse núcleo aromático? Então, vamos às características. Então, aqui eu já adianto para você que eu vou falar do que é uma cadeia aromática do ponto de vista do ensino médio, tá? No ensino superior, existem outras características que definem uma cadeia como sendo aromática ou não, que é a questão da regra de Huckel. E aí eu não vou entrar nesse tema nesse momento agora, já que esse vídeo aqui ele é voltado para o Enem. Então, na prova do Enem não é cobrado a regra de Huckel, então não vou falar sobre ela para classificar aqui a questão da aromaticidade das moléculas. Então, a nível de ensino médio, a nível de Enem, o que é uma cadeia aromática? Vamos aqui às classificações, vamos aqui às características dessa cadeia. Perceba aqui, precisa ser uma cadeia fechada, aí nós temos um exemplo, precisa ser uma cadeia fechada, e aí eu chamo a sua atenção para quantos carbonos estão presentes nessa cadeia fechada. Perceba aí que há a presença de 6 átomos de carbono. Então precisa ser uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono. E o que mais? O que mais que nós estamos vendo aí? Precisa também ter 3 duplas ligações. 3 duplas ligações alternadas. Então precisa de uma ligação dupla, ligação simples, dupla simples e dupla simples. Então 3 duplas ligações alternadas. Isso daí também é fundamental para que o composto apresente aromaticidade, para que seja uma cadeia aromática. Porque toda vez que existem as 3 duplas ligações alternadas, há a possibilidade de ocorrer o que nós chamamos de ressonância. A ressonância é o deslocamento do par de elétrons da dupla ligação. Então, essa ligação dupla ela vai ficar em movimentação, ela vai ficar em deslocamento. E isso vai culminar na outra característica que eu vou mostrar aqui para você. Então, essa aqui é uma segunda forma de representar a cadeia aromática. Nessa segunda forma não aparecem os átomos de carbono e nem os átomos de hidrogênio, mas eles estão aí. Nós falamos sobre isso na aula sobre representações das moléculas orgânicas. Lá nós aprendemos a fazer a identificação dos carbonos e hidrogênios nessas representações aqui. E lá eu falei para você que essas são as representações mais utilizadas em questões de prova, e realmente são. E uma terceira forma de representar o composto aromático é esta. Nesta terceira forma, perceba aí que existe um círculo no meio. Esse círculo, toda vez que você vê essa cadeia fechada com o círculo no meio, imediatamente você deve fazer uma associação de que esse círculo representa 3 duplas ligações alternadas. Então, o círculo ele vai representar para a gente que existe um movimento ali dentro dessa cadeia fechada. E esse movimento acontece justamente quando nós temos 3 duplas ligações alternadas. Isso só acontece se tiver as 3 duplas. Se tiver 2 duplas, o composto não é aromático. Se tiver uma dupla, o composto não é aromático. Para ser aromático, precisa necessariamente ter a cadeia fechada com 6 carbonos e 3 duplas alternadas. Então, essas são as características, espero que você tenha compreendido. E aí agora nós vamos falar de uma subclassificação dentro das aromáticas. Então, dentro das cadeias aromáticas, nós temos subclassificações, que a gente vai caracterizar o número de núcleos aromáticos. Então, se a cadeia tiver apenas um núcleo aromático, ela é caracterizada ou classificada como mononuclear. Então, esse aqui é um exemplo, tem apenas um núcleo aromático, então essa cadeia é classificada como aromática do tipo mononuclear. Então, essa aqui é a representação com o círculo no meio, ou eu posso representar dessa outra forma, com as 3 duplas ligações de forma mais evidente. Então, as duas representações referem-se ao mesmo composto, tá? Não esqueça disso. E se tiver mais de um núcleo aromático, como é que fica a classificação? Ela vai ser classificada como polinuclear. Então, a cadeia aromática polinuclear é aquela que apresenta 2 ou mais núcleos aromáticos. Então, vamos aqui um exemplo. Então, perceba que nessa molécula existem 2 núcleos aromáticos, tá? Existem 2 núcleos aromáticos na representação do círculo no meio, ou 2 núcleos aromáticos nas representações das 3 duplas ligações. Então, em ambos os casos, nós temos um composto aromático polinuclear por ter mais de um núcleo aromático. E agora nós vamos a uma próxima classificação dentro das polinucleares. Quando o composto tem 2 núcleos aromáticos ou mais, a gente vai ter uma subdivisão disso.
a gente vai poder classificar esse composto como sendo polinuclear condensado ou polinuclear isolado. Vamos entender aqui qual é a diferença do composto polinuclear condensado para o isolado. O condensado é quando esses dois núcleos aromáticos estão ligados diretamente entre si. Então perceba nesse caso aqui, nesse exemplo, que os dois núcleos aromáticos dessa molécula estão ligados diretamente entre eles. E aí como é que a gente classifica isso? Isso aí é uma cadeia aromática, polinucleada e condensada, ok? Cadeia aromática, polinucleada porque tem dois núcleos e condensada porque esses dois núcleos estão ligados entre si diretamente. E se eles não estiverem ligados entre si diretamente, como nesse caso aqui, ó, perceba que essa molécula tem também dois núcleos aromáticos, só que eles não estão ligados diretamente entre si. Existe um carbono ali separando os núcleos aromáticos. Então, nesse caso, como é que a gente classifica? É uma cadeia aromática polinucleada e isolada. Tá? Então, ela vai ser isolada toda vez que os núcleos aromáticos não estiverem ligados diretamente entre si. Ligado diretamente condensado, não ligado diretamente isolado. E para finalizar, vamos à última classificação, que são as cadeias alicíclicas. E aqui eu pedi lá no vídeo passado para que você não confundisse os termos. No vídeo passado eu falei da cadeia acíclica, que é a cadeia aberta, é um sinônimo para cadeia aberta. Cadeia aberta a gente pode chamar de acíclica ou alifática. E o que é uma cadeia alicíclica? Então perceba a diferença aí dos termos. Cadeia alicíclica é aquela que é fechada, mas que não é aromática. Então, por exemplo, aqui, essa cadeia que nós mostramos anteriormente, com 4 carbonos aí formando uma cadeia fechada, é uma cadeia fechada sim, mas não é aromática, porque não tem os 6 carbonos, as 3 duplas alternadas, então não tem as características de uma cadeia aromática. Então, essa cadeia ela recebe uma classificação adicional, que a gente pode classificar ela como sendo alicíclica. Então, a alicíclica é toda cadeia fechada e não aromática. E aqui um segundo exemplo, essa segunda cadeia aqui também é alicíclica, também é fechada e não aromática. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre classificação de cadeia carbônica, parte 2. Espero que você tenha entendido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre resoluções de questões. A gente vai resolver questões trazendo aí os temas que nós já estudamos até o momento, tanto lá na parte de fonte de energia, quanto na química orgânica na próxima sexta-feira. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agradeço a sua visualização, deixe um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.